Eu não sei se você reparou, mas nem mesmo as graves acusações contra o marido da cantora gospel, Heloísa Rosa, foi capaz de movimentar ou de fazer falarem, né, esses famosos do meio gospel aqui no Brasil. A Heloísa Rosa é querida por muita gente, é uma artista que, embora não tenha, sabe, um sucesso estrondoso aqui no Brasil, mas ela é muito conhecida, principalmente pelos artistas gospel. Todo mundo conhece a Heloísa Rosa e não é de hoje, não é de hoje. Ela está morando nos Estados Unidos já há um bom tempo, mas ainda assim ela preserva a sua carreira aqui no Brasil e nem mesmo a prisão do seu marido foi capaz de provocar qualquer reação, qualquer manifestação por parte dos seus colegas de profissão, que são as cantoras e cantores do meio gospel. Não vou nem falar dos pastores, né? Silêncio, boca pio, ninguém diz nada, é o chamado silêncio do cemitério. Ninguém fala absolutamente nada a respeito desse caso. E aí, claro, estão seguindo uma cartilha, a cartilha do silêncio, né? Ninguém fala nada, assim como aconteceu com Flor de Lis, assim como está acontecendo, por exemplo, com a Bola de Neve. Claro, guardadas as devidas proporções, nem todo mundo está em silêncio. Sempre se manifesta alguém que foi vítima, alguém que quer pegar o hype ali, pegar a visibilidade, mas efetivamente os artistas gospel e os pastores famosos, silêncio. Caso da Heloísa Rosa, o marido está preso, acusado de abuso, muito provavelmente você está acompanhando esse caso, silêncio. Mas quem quebrou o silêncio, entre aspas, foi a pastora Sarah Shiva. Ela costuma, né, se manifestar sempre que acontece algum escândalo, alguma polêmica. Nesse caso, eu falei as aspas porque ela fala do casal, mas não cita os nomes. Ela prefere não citar os nomes deles. A gente vai assistir um vídeo, reagir, na verdade, a um trecho de um vídeo em que ela fala sobre o episódio em que esteve com a Heloísa Rosa e com o marido dela, à época ainda, quando eles, ou quando, pelo menos quando a Heloísa morava em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E aí ela fala de uma experiência até triste que teve com o casal. Mas antes da sequência, algumas pessoas têm questionado. Fica aqui, a gente vai assistir esse vídeo com a Sarah Shiva, mas algumas pessoas têm até pedido algumas dicas de leitura. E eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui só alguns livros que chegaram essa semana, que já estão entrando aqui na minha lista de leitura desses próximos 2 meses. Esse livro aqui, ó, tá no plástico, eles estão todos no plástico ainda. Os Engenheiros do Caos, um livro que me parece ser bastante interessante. Como as fake news, as teorias da conspiração, os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições. Tá aqui, esse é o livro que eu vou me debruçar sobre ele já já. Esse aqui, ó, Passaporte 2030, muito tem se falado sobre a tal Agenda 2030. A gente vai, então, ler para entender, né? Passaporte 2030, o sequestro silencioso da liberdade. É um livro que me chamou bastante a atenção. Esse livro aqui eu já tenho um bom tempo, continua no plástico, ainda não tive tempo de ler. A Coragem de Não Agradar me chamou bastante a atenção também. E esse polêmico aqui, ó, Política, Ideologia e Conspirações. Esse livro tem, por exemplo, aqui você consegue ver, ele tem símbolo da estrela, parece ser o PT, você tem o símbolo do comunismo, você tem a pirâmide, né, do olho que tudo vê, o símbolo da ONU, tem o Satanás aqui em cima. Me chamou bastante a atenção. Política, Ideologia e Conspirações, a sujeira por trás das ideias que dominam o mundo. Esse é o livro que eu vou me preparar para ler também daqui a pouco. E um livro que eu já estou lendo agora, e cara, estou tendo uma experiência extraordinária, é esse aqui. Sugiro que, se você puder, compre também. Falando com Estranhos. Esse eu já estou lendo. E assim que terminar de ler, provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre ele, porque a experiência que eu estou tendo lendo esse livro é algo extraordinário, deixa você muito reflexivo sobre algumas situações. Falando com Estranhos. Se você quer que eu faça um vídeo, né, depois falando sobre o que eu achei desse vídeo aqui, sobre esse livro aqui, comenta aqui embaixo e aproveita para deixar o teu like, deixa o teu joinha já nesse vídeo para que eu possa saber se você tem interesse, né, por vídeos de livros, fazendo releases, enfim, falando um pouco sobre a minha opinião sobre alguns livros. Mas esses são os livros que eu vou começar a ler e esse é o que eu já estou lendo, Falando com Estranhos. Bom, voltando ao assunto, já deixa o teu like aí, deixa o teu joinha, não esquece, a gente vai dar sequência agora ao vídeo. A gente vai assistir exatamente a esse trecho da fala da Sarah Shiva a respeito do casal e daqui a pouquinho eu faço alguns comentários, vou interferir o mínimo possível, mas eu queria que você assistisse, não vou ver a live inteira que ela fez, mas algum trecho específico que me chamou bastante atenção
e daqui a pouquinho eu continuo fazendo alguns comentários sobre esse assunto envolvendo exatamente a cantora Heloísa Rosa e o seu marido, o Marcos Grubert, que inclusive, vale uma informação interessante aqui, é que na Flórida tem, além de prisão perpétua, tem pena de morte. E o crime que ele cometeu é um crime que pode render a ele, pesquisa sobre isso, pena de morte na Flórida. Esse crime que ele é acusado de ter cometido pode lhe render uma pena de morte. A gente vai fazer um outro vídeo fazendo uma análise com um advogado, uma análise jurídica a respeito dessa possibilidade. Já pensou? E com relação também à própria Heloísa, porque há quem diga que ela, não diria conivente, mas o fato dela se calar, dela silenciar durante tanto tempo, pode colocá-la numa situação muito desconfortável mesmo. Não somente ela, mas os pastores também, os pastores do casal. Vamos ver. Tem uma coisa que tem me deixado muito triste, uma notícia muito horrível, e eu tenho evitado a todo custo falar desse assunto, e mencionar. Muitas pessoas me pediram para falar. Uma cantora, uma das minhas favoritas, se não for a minha favorita de toda minha vida, perde só para minha filha, que realmente é a minha favorita, mas sempre falei dela com muito amor e muito carinho. Uma pessoa que eu considero uma amiga. E a gente ficou sabendo recentemente que ela tá com um problema muito sério no casamento. O marido com um processo aí nas costas, um negócio muito sério, muito grave. E a tristeza que me dá é porque eu já tinha esquecido do ocorrido há muitos anos atrás, quando a primeira vez que eu morando em Belo Horizonte, quando ela também morava em Belo Horizonte, eu recebi a visita dela no meu apartamento, morava lá na Rua Ubá, no bairro da Floresta, em BH, e um casal de conhecidos nossos, amigos do Gerson Freire, do Renato Freire, esse casal, que eu era da Joy Music, que era a gravadora do Gerson Freire naquela época, esse casal levou ela lá na minha casa, sabendo que eu amava ela. E no meio da conversa, eu perguntei se ela estava namorando, se ela tinha já alguém em vista, porque eu já estava atuante, né? Já estava atuando e atuante como conselheira sentimental, já porque eu já tinha lançado meu primeiro livro, que é o Defraudação Emocional, naquela altura. E eu me lembro que, no momento em que eu comecei a falar com ela sobre relacionamento, falei, olha, toma cuidado, conhece primeiro, comece sem beijar na boca. Eu sempre ensinei isso, desde que Deus me ensinou isso, eu comecei a ensinar isso para todo mundo. E o casal se levantou contra mim, começaram a escarnecer de mim, esse casal, que é óbvio que eu não vou falar o nome das pessoas aqui. E esse casal começou a me humilhar na minha própria casa, dizendo palavras do tipo, não escuta ela não, fulana, porque ela é uma solteirona e ela fala isso porque ela é exigente demais. Não escuta ela não, que se você escutar ela, você não vai casar nunca. E aí tem sido dias muito difíceis de ler as notícias, de ficar sabendo as notícias, e é muito difícil não lembrar desse dia. É muito horrível ter que lembrar desse dia, daquele casal falando isso pra mim, que eu engoli aquilo que eles falaram. Deixei quieto. Falei pra ela, me ouve, é pro teu bem. E o casal fez questão, assim, sabe, de falar, e ela ficou em dúvida se me ouvia ou se ouvia eles, mas é lógico, né, eles, como casal, né, era mais forte, né, ela conseguia o apoio deles, né, ali, e ela conseguia ouvi-los, né, mais do que a mim, né. E de repente, o que aconteceu foi que foi horrível. Eu disfarcei que aquilo foi bem desagradável. E desculpa a gente que está tocando as notificações no meio do vídeo, vou continuar assim mesmo. Resumindo a história, anos se passaram e agora eu paro e penso assim. Aquele casal tinha razão? Aquele casal que disse para ela, não escuta ela não, que ela é uma solteirona,
se você escutar ela, você vai acabar não casando com ninguém. Pois é, mas hoje, possivelmente, o ministério dela está arruinado. Possivelmente, o marido vai pegar prisão perpétua. Falou-se até mesmo em pena de morte, lá onde ele está sendo julgado. Ninguém sabe qual vai ser o resultado disso. E as leis lá são muito rígidas. E hoje eu pergunto para vocês, aquele casal estava certo e eu estava errada? Eu estava errada? Deixa eu fazer só uma pausa aqui. Era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Ela segue aqui fazendo algum contraponto sobre ela está certa ou está errada. E quem acompanha esse canal já há um tempo sabe da minha pouca divergência com algumas coisas relacionadas a essa narrativa. E nesse contexto, claro, vocês certamente vão perceber, não estou aqui defendendo a Heloísa Rosa ou o marido dela, longe disso, pelo amor de Deus, não se trata nem de passar pano aqui. O fato é que muitos casais que começaram o seu relacionamento se beijando, namorando, claro, a parte sexual a gente sabe só depois do casamento, não quero nem fazer menção a isso aqui, mas um relacionamento de namoro, como é entre adolescentes, entre jovens, nem todo casal que começou namorando, se beijando e etc e tal, terminou como está terminando o caso da Heloísa Rosa, que é o marido acusado de abuso, preso, e que possivelmente pode ser condenado. Não se trata disso. Então, o conselho que a Sarah Shiva deu, com certeza é um conselho importante, interessante, poderia ter ajudado de alguma forma, mas não dá para dizer, tá vendo aí? Eu falei que não era para beijar lá atrás no namoro, olha o que aconteceu. Eu acho que é um certo exagero da parte dela, entendeu? Não quero desmerecer de forma nenhuma ela aqui, mas certamente você que está nos acompanhando, está vendo aqui, está assistindo esse vídeo, se for mulher, se for homem, vai concordar que, sabe, se preservar, deixando de beijar durante o namoro, não vai fazer você evitar de casar com um mau caráter, como é o caso do marido da Heloísa Rosa. Tem tantos homens aí que são aparentemente santos, que fazem qualquer coisa, ficam 2, 3 anos sem beijar, se for preciso, fazem até greve de sexo para poder casar com a mulher, e depois pode se transformar num pilantra, num mau caráter. Então, essa abstinência de beijo, não sei se é tão, sabe, interessante para revelar quem é o indivíduo, ou se a Heloísa Rosa tivesse feito isso, a livraria de um casamento com um pilantra, com um mau caráter, com um bandido criminoso, que pode ser condenado lá na Flórida. Sabe Deus como é que vai ser agora o futuro. Agora, uma coisa que ela falou é verdade, né? A carreira da Heloísa Rosa pode estar realmente arruinada, e modéstia à parte, eu penso que já era pra estar, né? Porque, cara, olha o que ela fez. Inclusive, ela teve há um pouco mais de 2 ou 3 semanas aqui no Brasil, acho que o mês passado, no Brasil, em um congresso, junto com o sogro, cantando, ministrando, adorando, enquanto o marido estava sendo acusado de abuso. E é impressionante ver como as pessoas leem essas notícias. O Fuxico Gospel publicou isso no ano passado. Depois de Fuxico, outros portais publicaram. No ano passado inteiro a gente teve repercussões sobre esse caso, depois de uma esfriada, e agora voltou depois da prisão dele. Mas não há que se dizer que ninguém sabia. Sobretudo os pastores. Eu nem vou culpar aqui, sabe, os membros da igreja que estão ali, né, sabe, para ver o seu ídolo, né, a artista que você gosta, que você ama, cantando. Mas os pastores sabiam dessas acusações contra o marido da Heloísa Rosa e o silêncio dela. No começo, pra você ter ideia, quando a gente publicou sobre esse caso, a Heloísa foi ovacionada nas redes sociais. Os comentários eram dos melhores possíveis, pela postura dela. Quando o marido foi acusado pela secretária de ter assediado, pela assessora de ter assediado a filha dela, a primeira posição que a Heloísa tomou foi separar do marido. Se separou, e isso fez dela, sabe, um grande exemplo. Poxa, que mulher, não esperava menos que isso, as pessoas comentando. O que acontece é que pouco tempo depois, quando eu falo, são semanas, ela volta pro marido. Semanas ela volta pro marido. E aí passa todo o ano passado, todo o ano de 2023, casada de novo com o marido, o mesmo marido que estava sendo acusado de abuso. E aí você pode falar, poxa, Zé, mas será que a assessora dela estava falando a verdade? Será? Esse será ficou na cabeça de muita gente durante todo o ano passado. Até que agora, depois que ele é preso, uma jovem vem
e diz, ele também abusou de mim, e dá detalhes para a polícia de como tudo aquilo aconteceu e como que a igreja agiu. Não sei se para encobrir o caso, mas a igreja atuou naquele caso ali. O que se sabe é que abafou-se o caso. Silêncio, ninguém fala sobre aquilo durante um bom tempo e agora tudo veio à tona. O que mostra que ele é um criminoso, quanto mais. Ele não é o primeiro caso de abuso, né? Já houveram outro e provavelmente podem surgir outros. Houve um hiato aí de 14 anos. O abuso que ele cometeu a primeira vez, ao que se sabe, foi há 14 anos atrás e agora surge outro caso. Agora surge 14 anos atrás, foi 2014, fiquei na dúvida agora, mas mais de uma década atrás. E agora surge outro episódio, que é o episódio da menina, da criança. Se lá atrás tivessem tomado alguma medida, e sabe quem sabia disso aí? Sabe quem soube que o marido fez isso? Lá atrás, a Heloísa Rosa. A Heloísa Rosa foi avisada pela própria vítima que tinha sido abusada pelo marido dela, e ela se preocupou em saber se a menina tinha alguma DST. Olha que absurdo. Não se preocupou em tomar qualquer medida. Depois disso, agora você tem a filha da secretária que é abusada. Se ela tivesse tomado alguma medida lá atrás, o que aconteceu com a filha da assessora provavelmente não teria acontecido, porque obviamente não se teria. Você deixaria seu filho na casa de alguém que você sabe que tem alguma acusação de abuso? É óbvio que não. Eu falo de acusação, imagina você saber, você ter certeza que de fato o cara cometeu. Você não deixaria, ninguém deixaria. Ou, provavelmente a família que deixou a criança lá jamais deixaria se soubesse daquele primeiro caso. E por causa disso, acredite, infelizmente a Heloísa Rosa, ela pode ser, talvez não cúmplice, mas ela pode ser, né, arrolada no processo de alguma forma, porque ela pode ter contribuído para que esses casos acontecessem. E o silêncio dela, de alguma forma, já manchou a reputação dela, mas a igreja, ela parece que as pessoas têm memória de peixe e esquecem rápido as coisas que acontecem. E, repito, não é tão culpa dos membros, não é tão culpa dos fiéis, mas os pastores que têm a responsabilidade de cuidar do seu rebanho não tem mais um critério. Poxa, quem é essa pessoa que eu vou colocar no altar da minha igreja? E a Heloísa Rosa estava aqui, agora há pouco, ministrando. Dias depois, o marido dela foi preso e ela entrou num silêncio, né? Não se fala mais nada, tá lá, não publica nada na rede social, pelo menos nada sobre esse assunto, não fala com a imprensa, ninguém tem acesso a ela. E agora é esperar os próximos passos. A gente vai voltar a fazer novos vídeos a respeito desse caso, com mais detalhes. Estou inclusive ensaiando aqui com a Aline, que é a mãe da criança que foi abusada. A gente quer fazer uma entrevista com ela para ouvir, para trazer o depoimento dela para vocês verem aqui no nosso canal, entender um pouco do que aconteceu e entender também um pouco da postura que tomou a Heloísa Rosa quando ela soube do caso e nos meses que se seguiram até agora. É lamentável o que a Heloísa Rosa está fazendo com a sua própria biografia e mais do que a biografia, né, com a própria família, porque a postura que ela decidiu tomar ao silenciar diante desse abuso do marido, essa acusação grave de abuso do marido, fez ela perder a carreira, e eu espero realmente que tenha perdido, espero de coração, que ela não tenha mais oportunidade nos altares, que ela continue sendo membro de qualquer igreja, mas não dá para estar ministrando sobre mulheres, sobre jovens, sobre adolescentes, sobre família, não dá. Não dá. Enquanto tiver dessa forma, não dá. Né? Não faz sentido uma mulher que durante tanto tempo, e a gente está falando aqui, talvez de alguns dos crimes mais perversos, né? Não se trata só de um abuso. Não tem nem como usar essa palavra só. É uma coisa grave, isso é gravíssimo. Gravíssimo. E ele fez isso contra uma adolescente lá atrás, agora contra uma criança. E a Heloísa saber disso, silenciar, continuar casada com esse criminoso e continuar no altar. Isso é inadmissível. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Então ele obviamente vai responder aos rigores da lei. Espero que ela também, se tiver participação nisso de alguma forma, que ela também pague pelo crime que eventualmente tenha cometido, mas a igreja precisa se posicionar. Os pastores precisam tomar uma atitude e fechar, as portas de vez, já que ela escolheu o marido, né, nessas condições,
ao invés da própria salvação, da própria santidade, da própria família, porque defender um marido criminoso não é defender o marido. Defender o marido criminoso não é defender os filhos, sobretudo diante da acusação na qual o marido é acusado. Então, é lamentável a postura da Heloísa Rosa. Repito, essa é a primeira vez que a gente vê, talvez alguém tenha feito, eu confesso que eu não vi, mas a fala da Sarah Shiva é uma fala, sabe, lembra, né, de uma situação, mas é alguém que pelo menos pincela esse assunto. O meio gospel está realmente em silêncio, o que é mais um ponto extremamente negativo. A gente espera uma posição da bancada evangélica, que até agora não se manifestou sobre esse caso. E aí você pode falar, mas a bancada evangélica aqui no Brasil, o caso aconteceu lá nos Estados Unidos. Mas, cara, a Heloísa Rosa é do Brasil, o marido dela também é brasileiro, ela tem carreira no Brasil, ela ganha dinheiro do Brasil, sabe? Então, ela é uma referência no Brasil para a igreja evangélica brasileira do Brasil. Por que a bancada evangélica não se manifesta? Eu lembro que quando aconteceu um caso semelhante envolvendo o então pastor Felipe Heiderich, né, o marido da Bianca Toledo, o senador Magno Malta fez um escarcéu do caramba, foi lá, fez um discurso, fez sabe, aquilo que ele sabe fazer de melhor lá, naquela época ele estava com cuidando daquela bancada, acho que não pode nem falar o termo aqui. E aí ganhou a eleição em cima daquilo ali. Mas, agora não. O próprio Magno Malta está em silêncio diante desse e de tantos outros casos envolvendo esse assunto, né? Então é lamentável, a gente espera uma postura dos pastores mais severa diante desse e de outros casos graves, sobretudo nesse sentido, aqui no Brasil, que está virando, infelizmente, uma rotina. Eu vou dizer, usar o termo infelizmente, mas veja, talvez isso seja bom, entenda. Não, obviamente, me refiro ao crime que está acontecendo. Mas esses casos estarem vindo à tona, porque esses casos de abusos que são revelados atualmente, muitos deles são antigos. Muitos desses casos de pastores que são presos, foram presos em 2024 por esse tipo de acusação, são crimes que aconteceram em 23, até em 2015, até em 2010, são crimes antigos, que muitas vezes as vítimas vão tendo coragem de falar. Por exemplo, a gente publicou recentemente de um pastor lá do Goiás, que cometeu mais de 50 crimes. Espera-se que existam mais de 50 vítimas ao longo dos últimos 20 anos. Então, esses casos virem a público agora é importante. E que bom que essas mulheres estão tendo coragem de denunciar, para que essa geração, sabe, a geração anterior que sofreu esse tipo de abuso, para que essa geração agora consiga ter coragem também de falar. E veja que não tem problema falar, né? Muitas adolescentes, muitas crianças ficam em silêncio quando são abusadas, porque são quase que 100% dos casos ameaçadas, né? Ameaçadas elas, os criminosos ameaçam os pais, usam questões espirituais, seu pai pode pegar uma doença, você pode morrer, Deus não vai te ouvir, Deus não vai gostar de você se você fizer isso, e aí ele acaba conseguindo dominar a vítima e a vítima silencia por medo. Então, esses casos vindo à tona é ruim porque mancha a imagem da igreja, mas por outro lado acaba dando visibilidade ao fato de que nem todo homem que está no altar é santo, nem todo homem que diz que é santo de fato é, nem todo homem que se diz de Deus de fato, sabe, ele segue os mandamentos, segue a palavra de Deus. Então é importante que esses casos continuem aparecendo para que novas vítimas possam ser protegidas e também tenham coragem de vir a público e se manifestar e denunciar os seus respectivos abusadores. Bom, se você entendeu, né, a mensagem até aqui, é isso, foi só um apanhado a respeito desse caso. Lamentar, como disse, né, a ausência de manifestação do meio gospel a respeito desse caso da Heloísa Rosa, trazer essa atualização para vocês e dizer que a gente vai também estar cobrindo esse e outros casos relacionados a esse assunto aqui no Fuxico Gospel. Se não sai sem se inscrever, se inscreve, ativa as notificações e deixa o teu joinha e comenta também o que você pensa desse caso, o que você pensa dessa postura da Heloísa Rosa diante dessa grave acusação contra o marido dela.